Michael Jordan construiu um império no basquete, mas no caminho deixou inimigos até dentro da própria casa. A rivalidade com Isiah Thomas virou uma das guerras mais intensas da história da NBA. E a relação com Scottie Pippen, seu parceiro em 6 títulos, se transformou em uma troca de farpas que ninguém esperava. Como o maior jogador de todos os tempos conseguiu transformar aliados em rivais e rivais em inimigos eternos. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás das maiores tretas da carreira de Michael Jordan. That Michael Jordan would be as successful without you? No. Em 2009, quando Michael Jordan entrou no Hall da Fama do basquete, a primeira pessoa que ele mencionou e agradeceu foi Scottie Pippen. Vocês nunca me viram sem Scottie Pippen. No ano seguinte, foi Michael quem apresentou Scottie ao Hall da Fama. Em 2018, quando Pippen trabalhava na ESPN e teve que comparar LeBron e Jordan, ele disse: "Não existe jogo em que eu escolheria LeBron James ao invés de Michael Jordan." Naquela época, a relação entre Scottie Pippen e Michael parecia perfeita. Embora Jordan fosse conhecido por ser um companheiro de equipe duro, que até agrediu Steve Kerr, nunca ouvimos histórias assim sobre Scottie. Mas aí veio a pandemia e o mundo dos esportes parou. Sem nada pra torcer, a Netflix lançou The Last Dance, um documentário sobre a última temporada da dinastia dos Bulls, com imagens inéditas dos bastidores. Quando o documentário foi lançado, a relação entre Scottie e Michael começou a mudar. The Last Dance não era apenas um documentário sobre basquete, mas sim uma narrativa para glorificar Michael Jordan como o maior de todos os tempos. O filme apresentava o basquete de uma forma que até os não fãs pudessem entender, focando mais em Jordan do que no time. O documentário minimizou os papéis dos companheiros de equipe e de Jordan. Não mencionou que Steve Kerr era o arremessador mais preciso de 3 pontos de todos os tempos, que Horace Grant foi eleito para 4 times de defesa ou que Tony Kukoc foi o melhor jogador europeu. Dennis Rodman apareceu bastante, mas como mais um festeiro do que como o melhor reboteiro da história. Scottie Pippen foi o mais prejudicado, sendo chamado de egoísta por Jordan por ter atrasado uma cirurgia para forçar uma renegociação de contrato. Enquanto Jordan ganhava 33 milhões de dólares, Scottie ganhava apenas 2,7 milhões. Mesmo com um episódio focado em sua difícil trajetória até a NBA, o documentário rapidamente voltava a centrar-se em Jordan. The Last Dance teve sucesso em entreter o mundo dos esportes durante a pandemia. Serviu como nostalgia para quem viveu a era do Bulls e revitalizou o interesse por Jordan entre os jovens. Mas ao explicar as nuances do basquete e fortalecer os laços entre os jogadores do Bulls, o documentário falhou. Scottie Pippen acusou Jordan de trapacear nas apostas de jogos e de ser egoísta ao deixar o Bulls para jogar beisebol. Pippen também minimizou o famoso flu game, o jogo da gripe de Jordan, e criticou sua atitude com os companheiros. Ele chegou a dizer que Jordan estragou o basquete, afirmando que LeBron James era o maior jogador de todos os tempos por fazer tudo que o jogo realmente exige. Se Scottie Pippen e o Isiah Thomas tiveram a coragem de brigar com o Jordan, você não vai ter coragem de deixar o like nesse vídeo, hypar e se inscrever no canal. Pô, dá essa moral aqui pro canal Camisa 30, cara. Se você fazendo tudo isso, você ajuda demais aqui no crescimento do canal e faz com que esse vídeo chegue a mais fãs de basquete pra entender essa história aqui do Jordan, com o Pippen, com o Isiah Thomas, com todo mundo, beleza? Já fez isso? Agora vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. E lembra que em 2018 o Scottie Pippen falou que não existia um universo em que ele colocaria Michael Jordan abaixo de LeBron James. Em entrevistas, Scottie foi mais longe, criticando Jordan por receber 10 milhões de dólares pelo documentário, enquanto os outros jogadores do Bulls não receberam nada. Ele também atacou Phil Jackson e outros ex-companheiros. Apesar das críticas, The Last Dance mostrou Pippen como um jogador essencial para o Bulls e destacou suas conquistas. No final, parece que Scottie estava tentando vender mais livros com suas declarações chocantes. Jordan, por sua vez, nunca o respondeu publicamente. Embora o segundo episódio do documentário focasse na trajetória incrível e difícil de Scottie até a NBA, o foco rapidamente voltava para MJ. Mesmo sendo centrado em Jordan, The Last Dance foi um projeto bem sucedido porque alcançou 3 objetivos. Conseguiu entreter e ocupar o mundo dos esportes durante a maior ausência de esportes desde a década de 1860, serviu como nostalgia e revitalizou o interesse de Jordan entre as gerações mais jovens. Em maio de 2020, após o último episódio ir ao ar, Jordan enviou uma mensagem rara para Scottie Pippen. E aí, cara, ouvi dizer que você está chateado comigo. Adoraria conversar se você tiver tempo. Pippen ligou de volta e explicou seu descontentamento com a forma como os outros jogadores do Bulls foram retratados. Quando perguntado sobre isso, Scottie recuou um pouco. Esse documentário não mudou nossa relação. Seremos amigos para sempre. Eu disse a Michael que não estava muito satisfeito com The Last Dance. Ele aceitou e disse: você está certo. Foi praticamente isso. Mas não foi bem assim, e esse comentário envelheceu mal rapidamente. Em 2021, Pippen começou a desabafar sobre Jordan, emitindo uma série de comentários durante a promoção de sua autobiografia intitulada Unguarded.
Scottie contou uma história sobre como Jordan costumava enganá-lo em $100 em cada jogo do Bulls, subornando a equipe para lhe dizer quem iria ganhar as corridas no Jumbotron. Em uma entrevista para GQ, Pippen acusou Jordan de ser egoísta por deixar o Bulls para seguir uma carreira no beisebol. Ele também minimizou o famoso jogo da gripe de Jordan, dizendo que ele próprio não recebeu nenhum elogio por jogar as finais de 98 com uma hérnia de disco. A maior crítica de Pippen foi quando ele disse que o Bulls não ganhariam 6 títulos por causa de Jordan, mas apesar dele. Scottie afirmou que o Bulls venceram por jogarem como um time, e não por causa do comportamento duro de Jordan com os companheiros. No livro, Scottie também mudou sua visão sobre o debate LeBron vs Jordan. Ele disse que Michael arruinou o basquete nos anos 80. Antes, nas quadras, todos passavam a bola para ajudar o time. Mas isso mudou nos anos 90, quando os jovens queriam ser como o Mike, que não queriam passar, rebater ou defender o melhor jogador. Ele queria que tudo fosse feito para ele. Por isso, Scottie acredita que LeBron James é o maior jogador de todos os tempos, porque faz tudo e representa o verdadeiro espírito do jogo. O resto do livro foi ainda mais crítico em relação a Jordan e a The Last Dance, dizendo que todos os episódios eram iguais, Michael no pedestal e seus companheiros de equipe como meros coadjuvantes. Michael podia jogar mal, cometer erros e ainda assim era visto como perfeito pela imprensa e pelo público. Scottie também ficou irritado porque Jordan recebeu $10 milhões por sua participação no documentário, enquanto ele e outros jogadores do Bulls não receberam nada. Ele disse que Jackson tomou decisões racistas, como dar a bola para Tony Kukoc em vez dele para um arremesso decisivo. Scottie ainda alfinetou Charles Barkley, dizendo que ele não era dedicado o suficiente para ganhar um título e chamou Isaiah Thomas de jogador sujo. Apesar de concordarmos que The Last Dance focou demais em Jordan e que há muitas verdades nas palavras de Pippen sobre o documentário, parece que Scottie exagerou. MJ ainda disse que não existiria Jordan sem Pippen e The Last Dance mostrou como Scottie era mal pago e destacou seu sucesso liderando os Bulls sem Jordan. Phil Jackson chamou Scottie de o segundo melhor jogador da liga e o documentário mencionou Pippen defendendo Magic Johnson nas finais de 91, um momento crucial que mudou a série. Para Scottie, sair em uma campanha de mídia desse tipo parece um pouco exagerado. Entendemos que é difícil ser o Robin para o Batman de Jordan, viver constantemente na sombra dele e reviver tudo isso novamente no documentário. Mas, após a poeira baixar e todas as críticas serem feitas, parece que Scottie estava apenas tentando fazer declarações chocantes para vender mais cópias de seu livro. Durante todas as críticas de Scottie, Jordan nunca disse uma palavra publicamente. Não houve nenhuma declaração ofensiva ou reconhecimento, mostrando que a relação entre eles estava quebrada além de qualquer reparo. Para piorar, em 2022, o filho de Jordan, Marcus, começou a namorar a ex-mulher de Scottie, Larsa Pippen, o que certamente não foi fácil para Scottie. Onde quer que ele olhasse, Jordan estava lá, e parece que a raiva de Scottie Pippen não vai acabar tão cedo. A briga entre Michael Jordan e Isaiah Thomas é uma das mais marcantes da história da NBA. Are you saying LeBron is better than Michael Jordan? I would pick LeBron James. Uma rivalidade que perdura por décadas. Mesmo com o passar do tempo, eles continuam encontrando maneiras de reacender a discussão. Essa história, que começou lá em 1985, se tornou um dos conflitos mais intensos do basquete. E até hoje, os dois falam sobre isso como se tudo tivesse acontecido ontem. Agora, a gente vai mergulhar nessa rivalidade lendária e entender o que fez esse confronto durar tanto tempo e o motivo de Michael Jordan e Isaiah Thomas se odiarem. Agora pensa comigo, lá em 1984, antes de Jordan ser o fenômeno que todo mundo conhece, ele estava se preparando para as Olimpíadas. Só que, naquela época, os Estados Unidos ainda mandavam atletas universitários para competir. Então, o time olímpico era basicamente formado por molecada. E o Michael Jordan, junto com Patrick Ewing, Chris Mullin, eram as grandes promessas desse grupo. Do outro lado, estrelas de NBA já consolidadas como Isaiah Thomas, Larry Bird e Magic Johnson. A galera olhava para esse cenário e pensava: esses moleques não têm chance contra essa lenda toda. Mesmo com o elenco da NBA estar variando de jogo para jogo e os caras ainda meio fora de forma depois da temporada da NBA, ninguém esperava o que estava por vir. Jordan e o time universitário dos Estados Unidos chegaram para atropelar os grandes da NBA. Em todos os jogos de exibição, sem exceção, a molecada destruiu. Eles fecharam a série de exibições com um impressionante 8-0. Isaiah Thomas, que participou de 3 desses jogos, fez a média de 13 pontos. Já Jordan, mesmo ainda sendo o novato, colocou 17 de média, mostrando que a promessa era real e que o embate entre ele e Isaiah tinha começado ali silenciosamente. O time dos Estados Unidos seguiu para conquistar o ouro nas Olimpíadas com uma margem de vitória de 32 pontos, e Jordan liderou todo mundo com 17 pontos por jogo. Quando ele entrou na NBA, não demorou para que começasse a mostrar quem ele realmente era. Logo em seu terceiro jogo, já marcou 37 pontos, e uma semana depois, no 7º jogo da sua carreira, veio o primeiro confronto com o Pistons de Isaiah Thomas, um time que mais tarde ficaria marcado na trajetória de Jordan. Só que esse primeiro encontro não foi lá um dos melhores
necessários pro MJ. Ele passou o primeiro tempo inteiro sofrendo com faltas e saiu zerado. Mas no segundo tempo, o cara acordou e liderou o Bulls para a vitória com 25 pontos. Mesmo assim, Isaiah Thomas, apesar da derrota, se destacou mais nesse jogo, terminando com 35 pontos e 10 assistências, mostrando que não seria um rival fácil de enfrentar. Isaiah finalmente conseguiu sua primeira vitória contra Jordan em janeiro de 1985. Mas o próximo encontro entre os dois foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Isso aconteceu no All-Star Game daquele ano, quando Jordan saiu com uma sensação amarga, achando que havia sido desrespeitado por Isaiah Thomas e seus colegas de equipe do leste. MJ estava convencido de que Isaiah estava o congelando, evitando passar a bola para ele e que até teria instruído os outros a fazerem o mesmo. Mas curiosamente as estatísticas não sustentam muito essa teoria. Jordan na verdade tentou 9 arremessos em 22 minutos de quadra, o que não era pouco. Para se ter uma ideia, Adrian Dantley, o então líder de pontuação, arremessou só 6 vezes, enquanto caras como Kareem Abdul-Jabbar e Bernard King tiveram 10 tentativas no mesmo tempo. Mas, segundo Jordan, a treta não começou no jogo, e sim dentro de um elevador. Jordan relembrou um momento, dizendo: "Eu entrei no elevador com Isaiah Thomas, estávamos indo para uma reunião da liga. Foi a primeira vez que o conheci. Eu só disse, olá, como vai? E foi isso. Fiquei realmente intimidado porque não o conhecia. Não queria deixar ele desconfortável nem parecer um novato. Fiquei na minha enquanto descíamos. Só que, segundo Jordan, depois do fim de semana, começaram a circular rumores de que ele era arrogante e que tinha dado um gelo em Isaiah no elevador. Voltaram pra mim dizendo que eu fui convencido, que nem quis falar com ele. Mas, pra mim, Isaiah Thomas começou tudo isso", desabafou Jordan. Mas claro, sempre há dois lados na história. Segundo o empresário de Isaiah, Jordan estava usando tênis da Nike e fazendo aquecimentos que não estavam de acordo com o protocolo da NBA. E isso realmente incomodou Isaiah. Ele achava que o novato estava se achando demais depois do All-Star. O destino tratou de unir Jordan e Isaiah novamente logo após o evento. E nesse confronto, Jordan literalmente deu um show. Ele detonou os Pistons com 49 pontos, um recorde pessoal, acertando 19 de 31 nos arremessos e garantindo uma vitória na prorrogação. Foi um jogo de vingança do meu ponto de vista, contou Jordan, sempre apegado às suas motivações pessoais. A mídia correu com a história do congelamento e as manchetes começaram a dizer que Jordan estava se vingando. Assim, a treta entre os dois se tornou oficialmente um capítulo importante da NBA. Em 1987, Jordan voltou a fazer história, dessa vez com uma exibição de força impressionante contra o Pistons. Ele marcou 61 pontos, acertando 22 de 39 arremessos, numa vitória épica de 125-120 na prorrogação. Mas, apesar desse feito brilhante, Jordan ainda tinha que enfrentar muitas frustrações nos playoffs. Em suas primeiras aparições na pós-temporada, os Bulls conseguiram vencer apenas um jogo. Quando Jordan finalmente conseguiu vencer sua primeira série de playoffs em 1988, a vitória foi breve, pois ele e o Bulls foram humilhados por Isaiah Thomas e os Pistons, que derrotaram por 4-1 na segunda rodada. Nas temporadas seguintes, os Bulls chegaram às finais de conferência, mas novamente caíram para os Pistons, que se mostraram um quebra-cabeça praticamente insolúvel para Jordan. A estratégia defensiva dos Pistons, conhecida como Jordan Rules, envolvia agressivas faltas duras para desacelerar o melhor jogador do mundo. Apesar de toda a tensão em campo, quando se tratava de falar sobre Jordan, Thomas sempre foi elogioso. Ele até chegou a chamá-lo de o melhor jogador que já viu. But this guy, you can't stop him. His skills are so unbelievable. You know, it's the best I've ever seen. Em 1991, os Pistons estavam começando a sentir o peso dos anos e das constantes batalhas nas finais de NBA. Depois de 3 temporadas consecutivas na grande decisão, eles estavam cansados e desgastados. Quando se encontraram novamente com o Bulls na final da Conferência Leste, a dinâmica havia mudado. O Bulls estava em um nível completamente diferente, com Jordan, Pippen e Horace Grant no auge de suas carreiras atléticas. O Bulls dominou a série, vencendo os 3 primeiros jogos com autoridade impressionante. No entanto, a tensão estava no ar e Jordan não estava fazendo questão de esconder seus sentimentos. Antes do quarto jogo, ele declarou que os Pistons não mereciam ser campeões e que a famosa equipe dos Bad Boys estavam apenas atrapalhando o jogo com suas táticas agressivas. Esse comentário só aumentou o drama da rivalidade entre ele e Isaiah Thomas, tornando a série ainda mais carregada de emoção e significado. O Pistons estava furioso e determinado a fazer Jordan engolir suas palavras, mas por mais que eles quisessem reverter a situação, o Bulls estava de uma forma tão dominante que varreram a série sem dó. No entanto, o que ficou realmente marcado foi o que aconteceu nos momentos finais do quarto jogo. Com a eliminação já certa e a vitória do Bulls praticamente garantida, o Pistons decidiu fazer algo que se tornaria um dos momentos mais polêmicos da história dos playoffs. Eles simplesmente saíram de quadra antes do apito final,
ignorando o protocolo de cumprimentar e parabenizar os adversários. Passaram pelos jogadores do Bulls com a cabeça baixa, recusando-se a apertar as mãos e reconhecer a vitória dos campeões. Foi uma cena que deixou o ambiente ainda mais carregado e só aumentou a tensão e o rancor entre as duas equipes e suas estrelas. A atitude dos Pistons na quadra inflamou ainda mais a rivalidade entre Jordan e Thomas. Com o Chicago Bulls finalmente conquistando seu primeiro título da NBA, após derrotar o Lakers, Jordan estava no auge. Foi nesse momento que ele recebeu um telefonema que teria um impacto global no basquete. Rod Thorne, do Comitê da Seleção Olímpica dos Estados Unidos, entrou em contato com Jordan com uma proposta: jogar nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. E essa decisão iria mudar para sempre o cenário do basquete mundial. De acordo com Jack McCallum, autor do livro Dream Team, Michael Jordan foi bem claro sobre sua posição quando se tratou da Seleção Olímpica de 1992. Em uma conversa com Rod Thorne, Jordan disse: "Eu não quero jogar se Isaiah Thomas estiver na equipe." Isso não foi apenas uma fala de bastidor. McCallum revelou em seu livro que Jordan estava decidido a manter Thomas fora do Dream Team. A rivalidade entre os dois jogadores tinha chegado a um ponto em que Jordan não estava disposto a comprometer seus princípios, mesmo para jogar ao lado de outros grandes nomes do basquete. No documentário The Last Dance de 2020, Michael Jordan admitiu abertamente que sentia um ódio genuíno por Isaiah Thomas. No entanto, ele negou que esse ressentimento tenha influenciado a decisão de Thomas não integrar o Dream Team de 92. No matter how much I hated, now it was insinuated that I was asking about him, but I never threw his name in. Jordan afirmou que sua antipatia pessoal por Thomas não teve impacto na composição da equipe olímpica, embora a ausência de Thomas tenha sido um ponto de discussão e especulação entre os fãs e a mídia. No final das contas, Michael Jordan aceitou o convite para o Dream Team e em 21 de setembro de 91 foi anunciado que as estrelas de NBA estariam se reunindo para as Olimpíadas de Barcelona em 92. A equipe escolhida incluía gigantes como Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson e John Stockton. Isaiah Thomas, no entanto, ficou de fora dessa seleção. Sua exclusão gerou uma enorme reação negativa na mídia, especialmente porque ele tinha sido um All-Star desde que entrou na NBA e era amplamente considerado o segundo melhor armador da liga, logo atrás de Magic Johnson. Enquanto ainda estava em campo, Jordan negou veementemente as acusações de que ele teria influenciado a exclusão de Isaiah Thomas da seleção. Me, the best point guard of all time is Magic Johnson, and right behind him is Isaiah Thomas. Ele sempre afirmou que sua decisão de não incluir Thomas no Dream Team não tinha relação com questões pessoais, apesar de todos os rumores e especulações. Embora Isaiah Thomas fosse um nome de peso no basquete em 91, ele não estava no mesmo nível de Magic Johnson ou até mesmo John Stockton, que dominava a NBA em assistências e era um atirador mais eficiente do que Thomas. Apesar de sua decepção por ter sido excluído do Dream Team, Isaiah continuou a reconhecer a grandeza de Michael Jordan. Durante as finais de 93, ele se juntou à transmissão da NBC e mesmo assim elogiou Jordan e sua excelência no jogo. You know, when you're talking about this Bulls team, you're really only talking about Michael Jordan. His energy level is so much greater than ours and performing at a level that we frankly just weren't able to reach. Em 94, quando Isaiah Thomas se aposentou da NBA, ele havia enfrentado Michael Jordan um total de 65 vezes, com um saldo de 36 vitórias e 29 derrotas sobre Jordan, incluindo um recorde de 12-10 nos playoffs. Após isso, a rivalidade entre os dois ficou meio em pausa, com alguns comentários esporádicos aqui e ali. Mas em 2004, Michael Jordan falou em entrevista e refletiu sobre a disputa com Isaiah, explicando que havia um verdadeiro rancor entre eles. Jordan mencionou que, sendo novato em Chicago, ele enfrentou um cenário onde a rivalidade com Isaiah era intensa, especialmente porque o time estava dividido entre o apoio ao novo e ao velho ídolo da cidade. Brad Sellers, um ex-jogador do Chicago Bulls, também comentou sobre a situação. Ele destacou que, além do que aconteceu no jogo All-Star de 85, o maior problema era o fato de Isaiah ser de Chicago. Sellers mencionou que Isaiah trabalhou duro para se tornar um dos melhores jogadores e representar a cidade, já que ele era de Chicago. Quando Michael Jordan entrou em cena e dominou, Isaiah acabou sendo eviscerado e de repente não havia mais amor por ele em Chicago, exceto da própria família de Isaiah. John Salley, que jogou com ambos, Jordan e Isaiah, confirmou essa perspectiva. Ele explicou que a rivalidade entre os dois era alimentada pela percepção de que Isaiah, sendo de Chicago, tinha uma conexão mais pessoal com a cidade. Quando Jordan surgiu e começou a dominar, essa conexão fez com que Isaiah fosse visto de forma negativa por muitos, intensificando ainda mais a rivalidade entre eles. Em 2009, Larry Bird e Magic Johnson lançaram o livro
Quando o Jogo Era Nosso, onde Magic mencionou que Isiah matou suas próprias chances de participar das Olimpíadas de 92. Segundo Magic, ninguém na equipe queria jogar com Isiah, o que complicou sua inclusão. Mais tarde, Magic negou essas declarações e Isiah abordou o assunto, mantendo a polêmica viva e aprofundando ainda mais a complexa história entre ele e Jordan. Durante o mesmo episódio em 2015, Isiah Thomas também se gabava de como ele sempre conseguia vencer Michael Jordan nos anos 80. Jordan was a great player in the 80s, but they were finishing third and fourth in the division. Yeah, exactly. So I know all y'all watching want to say, oh, Jordan was he was great in the 90s. Yes. He dominated in the 90s. Yes. But in the 80s, he was out in the first round. Ele enfatizou que, apesar da rivalidade dos desafios, ele e o Pistons tinham um histórico sólido contra Jordan e os Bulls, destacando a importância dessa rivalidade na sua carreira e na história da NBA. Mas nada mexeu tanto com essa rivalidade como o documentário de 2020, o The Last Dance. A série, que foi um dos conteúdos mais assistidos sobre basquete na história, trouxe à tona mais uma vez a tensão entre Jordan e Isiah. No documentário, Michael Jordan falou sobre a vitória dos Pistons durante os playoffs de 91 e como aquilo foi um marco em sua trajetória. A forma como a rivalidade foi retratada é acender o debate sobre o impacto daquela disputa e o papel crucial que ela desempenhou na formação da lenda de Michael Jordan. Mas The Last Dance não foi bem recebido por todos os envolvidos na história. Muitos dos companheiros de equipe de Jordan, como Scottie Pippen, Luke Longley, Horace Grant, Bill Cartwright, Cade Rogers e Ron Harper, expressaram suas críticas ao documentário. E claro, Isiah Thomas também não gostou de nada do que foi retratado. Thomas disse que sabia sobre a rivalidade, mas não tinha ideia de que Jordan o odiava tanto. O documentário trouxe à tona aspectos da rivalidade que foram mais profundos do que muitos imaginavam. Isiah Thomas participou de vários podcasts onde abordou a rivalidade com Jordan e pediu um pedido de desculpas. Ele argumentou que, apesar das tensões e dos conflitos do passado, uma reconciliação e um pedido de desculpas de Jordan poderiam ajudar a fechar um capítulo amargo da história da NBA. Thomas sempre acreditou que a rivalidade, apesar de intensa, deveria ser tratada com uma abordagem mais madura e respeitosa. Depois da exibição de The Last Dance, Isiah Thomas se mostrou determinado a não mencionar mais Michael Jordan como GOAT. Em várias ocasiões ele passou a citar LeBron James como o melhor jogador de todos os tempos. Thomas foi direto ao afirmar que, se tivesse que escolher, colocaria LeBron na frente de Jordan. Quando questionado sobre quem ele considera o melhor jogador que enfrentou, Thomas classificou Jordan em quarto lugar, um contraste marcante com o que ele dizia no início dos anos 90, quando ainda estava ativo na NBA e a rivalidade com Jordan era mais intensa. Em 2021, durante a celebração dos 75 anos de NBA, Jordan e Isiah Thomas evitaram ao máximo se encontrar, mostrando que a rivalidade ainda estava bem viva. Mesmo com a cerimônia sendo uma oportunidade para reunir lendas do basquete e celebrar suas conquistas, os dois pareciam manter uma distância estratégica, como se a treta entre eles continuasse tão relevante quanto nos dias de auge da disputa. Enquanto Isiah Thomas fez as pazes publicamente com Magic Johnson em uma entrevista televisionada, onde os dois se abraçaram e compartilharam lágrimas, a reconciliação com Michael Jordan parece bem mais improvável. MJ não fala com Scottie Pippen e nem com Charles Barkley há mais de uma década, além de ser conhecido por levar as coisas muito para o lado pessoal. Dado o histórico e a intensidade da rivalidade, é bem possível que a animosidade entre Jordan e Isiah Thomas continue até o fim, com os dois guardando ressentimentos até o túmulo.